Já estamos gravando. Antes de ir para o Face, né, Ivone, aguarda um minutinho, vamos fazer aqui a nossa abertura. Uma boa noite a todos e a todas. É muito bom rever os amigos, essa conversa. Esse momento é muito importante para a gente, sabe? Para mim, eu posso falar um depoimento aí. É muito importante essa quarta-feira, porque eu sinto saudades, né? E todos nós estamos sentindo saudades daqueles nossos encontros semanais. Então, assim, pelo menos a gente vê a carinha de todo mundo, vai matando essa saudade, vai preenchendo alguns espaços no nosso coração, nas nossas ansiedades, né? Então, que todos recebam um abraço muito carinhoso, tá bom? E hoje, para a gente fazer uma abertura musical e artística, eu escolhi tanto para a abertura como para o encerramento duas músicas que são cantadas por Fernanda Takai. E são músicas que eu achei que trazem alguma relação com a maternidade, com os conselhos, com as dúvidas. Eu acho que tem a ver bastante com o tema da noite. Então, vamos lá, Rita, para a nossa abertura. Por favor, vamos desligar os microfones. Eu te digo, minha filha, não esqueça de sempre sorrir. Não esqueça de ligar pra mim se por acaso conseguir. Não esqueça que é tudo ilusão. Não esqueça de lavar as mãos. Eu te digo, minha filha, não esqueça de se apaixonar. Não esqueça de ligar pra me dizer a que horas vai voltar. Eu te digo, minha filha, não esqueça do que você quer. Não esqueça de querer aquilo que vai te fazer feliz. Não esqueça que a vida é pra viver. Lembre, sem medo de esquecer. Não espere saber como vai ser. Saiba que nunca vai
esqueça que é tudo ilusão. Não esqueça de lavar as mãos. Que lindeza. Gente, essa música é muito gostosa e ela me traz uma energia de arrepiar, sabe? Aquela coisa assim, uma coisa meio de espiritualidade. Eu achei muito bonita, né? Então, fazendo essa alusão aí ao Dia das Mães e ao tema da noite, que é a questão da maternidade e da paternidade nos dias atuais. E quem vai falar para a gente hoje sobre esse tema é a Márcia Rabani Elias. A Márcia, ela é médica sanitarista e ela é médica pediatra, atuou aí bastante tempo, né, nessa área. Ela é, hoje, a presidente do Centro Espírita Allan Kardec, uma grande aquisição aí que nós tivemos, né, da nossa amiga Márcia, fazendo parte aí da diretoria executiva, e que está brilhantemente conduzindo nossas atividades nesse período de pandemia no mundo, né? A Márcia, além de tudo isso, de ser uma grande amiga, uma grande pessoa, um grande coração, ela é pianista também, sabe, gente? Vocês não sabem, mas ela toca barbaramente. É que o piano dela não... o piano dela não está aparecendo aí, mas ela já ficou para apresentar para a gente uma música ao vivo, executar uma música para a gente, né, Márcia? Em breve, né? No aniversário do centro esse ano, tá bom? Já está encomendado. Então, Márcia, com você, muito obrigada, né, por você estar aqui com a gente. Vamos ouvir as suas palavras e o microfone é todo seu. Obrigada, Sandra, muito obrigada. Olha essa coisa de ser pianista, gente. Eu conheço as notas, eu conheço o piano, mas a Sandra exagerou um pouco. Vamos lá, Ritinha? Boa noite para todo mundo, agora uma boa noite formal, né? Nós vamos falar sobre a maternidade e sobre a paternidade nos dias atuais. E vamos lá, tá aí já. E foi uma sugestão que a gente achou bastante interessante, porque a gente sai um pouco daquela história de Dia das Mães, né? A gente está discutindo esse tema por causa do Dia das Mães. Então, podemos começar, Rita. Bom, isso aqui é um comentário que essa Cris Lisboa fez em cima de um livro, e eu achei bem bonito, por isso que eu pus aí. As mães são mulheres como todas as outras, só deixaram pedaços do coração saírem do peito e voarem pelo mundo. Isso é uma coisa que acho que todo mundo entende, né? Pode mudar, viu, Rita? Pode ir mudando. Bom, e aí eu gosto de começar com umas perguntas, né? Por que a gente vai falar de pai ao invés de comemorar o Dia das Mães, né? E pensar que tem a ver com esse nosso comentário de hoje, com essa nossa conversa de hoje, se mãe é tudo igual, né? Se nós mães somos iguais às mães do século passado, se nós somos igual às nossas mães, às nossas avós, né? E o que é, se não somos iguais, o que interfere nessa mudança? Pode mudar, Rita. Bom, uma coisa que a gente vai partir do princípio aqui, né? Que o comportamento da gente, enquanto pai, enquanto mãe, mudou ao longo desses séculos, né? E a gente precisa estabelecer uma relação entre o tipo de pai e mãe que nós somos com o tipo de família como é que essa família se compôs, se comportou ao longo desses séculos todos, né? E a estrutura da família também tem muito a ver com o momento político, com a situação econômica, com a religião, com a questão da cultura de todos esses países, né? Pode mudar, viu, Rita? Para a gente é fácil entender que, assim, eu não sou uma mãe
igual a mãe da Síria, por exemplo, que está vivendo uma guerra, né, civil muito importante, um ditador que está lá muito sério. A gente não é uma mãe igual a mãe africana, a gente não é uma mãe igual a mãe dos países orientais. Então, todo este conjunto interfere no tipo de mãe, tipo de pai que nós somos. Não podemos avaliar essa questão de ser pai ou de ser mãe em função da qualidade de pessoa que nós somos individualmente, né? Nós não vamos discutir a questão Vamos conversar um pouco sobre família, porque a gente já está partindo do princípio de que o tipo de mãe ou pai que nós somos depende muito da estrutura da família e de como ela é formada. Não vamos discutir família desde a época das cavernas, mas vamos começar discutindo a questão da família para o Brasil. Então, em 1500 chegaram os portugueses, e junto com esses portugueses veio a Igreja Católica, né? Todos nós aprendemos, né, na escola que, quando eles chegaram, teve a primeira missa do Frei Henrique de Coimbra, e isso, além da gente aprender na escola, foi retratado por vários artistas, né? A gente tem quadros bem famosos a respeito dessa primeira missa. Nesse contexto, a Igreja tinha muito poder frente ao Estado, né? E estabelecia que família, para a Igreja Católica, era ela que estabelecia o que era família. Família era pai, mãe, casados na igreja, com filhos que depois eram batizados. Isso era família. Tudo que fugia disso não era para ser considerado, né? Acontece que, quando os portugueses chegaram, eles tentaram escravizar os índios, né, para colocar nós brasileiros a serviço dos portugueses que chegaram aqui. Não conseguiram fazer isso, os índios não se colocaram à disposição desse papel, então os portugueses trouxeram os negros da África para serem escravizados. Acontece que, com os portugueses e outros europeus aqui, eles começaram. Tá de assustar, né? Uma coisa meio... Os portugueses começaram a se relacionar com os índios e com os negros, né? Com as índias e com as negras, e a gente teve uma população muito grande de mestiços. Esses mestiços compõem até hoje a nossa população brasileira. Isso saiu completamente do controle da igreja, porque ou era uma questão de abuso, né? E essas mulheres índias e negras ficaram grávidas, ou era uma questão afetiva mesmo. Qualquer que fosse a situação, fugia muito da questão do casamento, né, estipulado pela igreja. Aí a igreja perdeu completamente esse controle, né, do que significava o relacionamento entre um homem e uma mulher, o casamento, né, naqueles moldes que ela preconizava, e, com o tempo, o Estado foi adquirindo mais autonomia perante a igreja e instituiu um tipo de casamento que foi ficando um pouco menos rígido, né? Então, aceitava casamento entre um português e um mestiço e qualquer coisa desse tipo. Vamos lá, Ritinha. Bom, mesmo com essa indulgência, com menos rigidez na questão do casamento, se a gente olhar para o Código Civil de 1916, a família só existia no casamento mesmo, né? O Estado não protegia os arranjos informais, o casamento era patriarcal, era o pai, era o homem que mandava,
eram só de relações heterossexuais, de homem com mulher, tinha uma função de filho, de criar filhos, de ter filhos e de cuidar da herança, né? E qualquer filho fora do casamento não podia ser registrado, a mulher não podia trabalhar fora, e se caso ela tivesse bens, por exemplo, se ela recebesse uma herança, essa herança ia para as mãos do marido, que fazia, que gerenciava esse bem, né? Pode ir, Ritinha. Bom, até 1966, até a nossa Constituição de 1988, foram acontecendo algumas mudanças na estrutura da família, em função da pressão social. Então, em 1966, a mulher não era mais obrigada a assinar o nome do marido no casamento. Em 1977, veio a lei do divórcio e o casamento podia ser com comunhão parcial de bens, que antes só tinha a comunhão universal, que dá para entender, né? Era o homem que mandava nesse casamento, então, e ele que geria o dinheiro da mulher, então não tinha por que ser uma comunhão parcial de bens. A partir de 77, isso foi possível. Bom, vamos lá, Rita? Na Constituição de 1988, foi muito interessante, porque ela foi uma Constituição, nós conseguimos formar uma Constituição que tinha um princípio, que era o princípio da dignidade humana, e que trouxe muitas novidades. Bom, igualdade jurídica entre homens e mulheres, não era mais o homem que mandava, não era a cabeça do casal. Igualdade jurídica entre os filhos. Então, se o filho era de casamento, se era adotado, se era fora do casamento, tinha os mesmos direitos que todas as crianças do casamento. Tinha os direitos garantidos, uma equiparação dos direitos garantidos às famílias que eram por casamento civil, por união estável e as monoparentais, que eram ou o pai ou a mãe sozinho, porque morreu, porque se separou, porque fez inseminação artificial, porque foi adotado por uma pessoa solteira. E essa era, se a gente só tinha casamento civil, com 1988, a gente passou a ter esses 3 tipos de casamentos abrigados pelo Estado. E a proteção integral às crianças, adolescentes e idosos. Uma coisa interessante é que, no decorrer desses tempos, o Supremo Tribunal Federal ampliou o conceito de família para as uniões homoafetivas, né? Para os homossexuais. Vamos lá, Rita. Bom, e eu pus aqui um conceito de família da Organização Mundial de Saúde, porque eu acho que é extremamente interessante e tem tudo a ver com nós espíritas e com esse conceito que a Constituição trouxe para a gente. O conceito de família não pode ser limitado a laços de sangue, casamento, parceria sexual ou adoção. Família é o grupo cujas relações sejam baseadas na confiança, suporte mútuo e um destino comum. Achei muito linda essa definição. Vamos, Rita? Bom, a gente tem um monte de tipo de família. Coloquei algumas aqui, mas assim, as 3 que a Constituição reconhece, né, que eu já comentei. Além disso, a gente tem famílias que são homoafetivas, famílias simultâneas, que a criança tem 2 casas do pai e da mãe, né? Família que, além do pai e da mãe, mora a avó, a tia, o sobrinho, tudo junto, né? Família substituta, no caso do pai e da mãe perderem temporariamente a guarda, alguém fica com essa criança, e a família artificial, no caso de inseminação artificial. Tem um monte de outras famílias, é só a gente pensar no tipo de junção que as pessoas fazem em função de viverem juntos e poder construir um lar. Vamos, Rita? Bom, agora nós vamos entrar no tema propriamente dito, né? Que é a questão da maternidade
e da paternidade. E a gente já comentou que tipo de governo, de cultura, de composição de família, tudo isso interfere na relação que o pai ou a mãe tem com o seu filho, né? Agora, se a gente parte do princípio que tudo isso interfere no tipo de mãe e de pai que nós somos, eu já me sinto confortável, né? Já acho que a gente tem menos rigor e mais carinho para a gente olhar essas famílias, esses lares, da forma como eles se constituem. Vamos falar um pouco da paternidade e da maternidade no século XXI. Vamos lá, Rita? Bom, a gente tem que partir do princípio que a evolução não caminha em linha reta, né? E nem é uniforme. Então, hoje nós temos todos os tipos de pais, vamos falar de pais agora, né? E para a mãe também serve isso, todos os tipos de pais e mães que sempre existiram. Nós temos pais que se comportam como os pais da caverna, né? Nós temos pais que são absolutamente autoritários, desrespeitosos, pais que são omissos, pais que são carinhosos, presentes, pais violentos. Temos todos os tipos de pais hoje, né? Particularmente aqui no nosso planeta Terra. Vamos ver o que algumas estatísticas dizem a respeito de alguns tipos de pais, que são problemas sérios que a gente tem, particularmente do Brasil, mas não só aqui. Pode passar, Rita. A questão da violência é uma questão bem presente. A gente vive assistindo nos telejornais histórias muito tristes a respeito de crianças que são assassinadas pelos pais, né? E também, às vezes, pelas mães. Segundo a gente que é pediatra, nós temos que notificar qualquer criança que a gente atende que a gente suspeita que sofreu por abuso. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria refere que, em média, nós temos 243 agressões diárias às crianças, agressões registradas, sendo que 60% delas vêm em ambiente domiciliar. Se a gente imaginar que tem um monte de criança violentada, agredida, que os pais não levam para nenhum serviço de saúde, e que nós temos uma porção de crianças que vão para o serviço de saúde, mas o pediatra ou a pediatra não intui, não imagina que aquilo pode ser uma violência, e acreditam mesmo que a criança caiu da escada, qualquer coisa desse tipo, a gente tem uma subnotificação bem importante, né? De acordo com a Unicef, todos os dias 32 crianças são assassinadas no Brasil. Uma triste realidade que agora, com a pandemia de Covid, isso aumentou, porque as pessoas ficam confinadas. E se já é uma relação conflituosa naquela casa, naquele lar, isso fica vez 20, né, das pessoas ficarem próximas o tempo todo. É importante dizer que isso é só ilustrativo que eu estou colocando. Não significa que esta violência toda ela só é praticada pelos pais, mas também pelos pais, por isso que eu coloquei aí. Pode passar, Rita. Bom, uma outra coisa que a gente tem bastante no Brasil é o abandono. Aí mais frequente, embora não exclusivo, dos pais do que das mães, né? Se recusa a registrar, conviver com os filhos, né? Ou às vezes até convive com o filho numa mesma casa ou na mesma cidade, mas literalmente ignora aquela criança. E tem uma coisa legal assim, que eu acho que vale a pena comentar, é que em 2010, o Conselho Nacional de Justiça criou um programa chamado Programa Pai Presente. Eles começaram fazendo um levantamento nas escolas
sobre as crianças todas que não tinham o nome do pai no registro. E usaram esse programa, para estimular aquela família a procurar esse pai e para estimular esse pai a adotar essa criança, a colocar o nome dessa criança no registro. E para isso eu estou falando no passado, mas até hoje esse programa existe, né? Oferece DNA gratuitamente para o pai que achar necessário. Fizeram também, depois disso, um trabalho nos presídios, né? E até hoje, eu sei porque às vezes a gente atende uma criança que não tem o nome do pai no registro, e a gente só orientar para ir para o fórum, isso hoje caminha com agilidade, com tranquilidade. Pode virar, Rita. E aí, eu já comentei isso, a gente tem todos os tipos de pais, né? E todos os tipos de mães, porque aí a gente caminha mais lá para frente, né? De um jeito um pouco mais ágil. Pai nervoso, pai tranquilo, desatento, superprotetor, engraçado, de tudo, né? Amigo da criança. Pode passar, Rita. E o pai do século XXI, né? Eu achei coisas lindas na internet a respeito desse novo pai que está surgindo, né? Esses homens estão conquistando um espaço diferente na vida desses filhos, né? Que nunca, a não ser com raras exceções, eles tinham alcançado, né? Novas descobertas, novos desafios, né? Que antes só as mulheres que experimentavam. Aí fui pesquisar a respeito na internet e hoje já tem inúmeros grupos de homens e grupo de pais na internet, alguns bastante interessantes. Grupos de homens, assim, eu já li alguns que oferece discussão, espaço para discussão, e esse grupo de pais oferece referência para esses homens para viver uma situação que eles não têm referência, porque essa geração, essa mais novinha de pais agora, até pode ter um pouco mais, né? Mas a minha geração, por exemplo, não tinha referência desse pai amoroso e presente que a gente consegue achar hoje no século XXI. Pode passar, Rita. Bom, e aí tem esse Marcos Piangers, que quem não conhece, vale a pena procurar ele na internet. Ele é um jornalista e ele escreveu um livro que chama O Papai é Pop. A mulher dele também escreveu um que chama A Mamãe é Rock. E esse Papai é Pop já está no 2º volume. E aí ele escreveu uma coisa muito legal que eu vou ler aqui. Acho que o que está acontecendo é uma tendência muito bonita do homem descobrindo a paternidade. Ele naturalmente está ocupando um espaço que antes era só da mulher. Depois que ela começou a trabalhar, sobrou um espacinho para o homem na criação dos filhos. E todos os homens começaram a ocupar esse lugar e se apaixonaram. A impressão que eu tenho é que o homem está nessa fase de romantismo e idealismo com relação à paternidade. Porque a gente descobriu que é mágico, é legal, é bonito e que não é obrigação. A gente está fazendo por prazer, por deslumbre. Eu vejo muito pai na escola, estudando com os filhos, passeando com eles. Isso me deixa muito feliz. É um sopro de esperança no meu coração. Eu achei isso bárbaro, pode virar, Rita, porque é um pai novo, né? Esse é um pai do século XXI mesmo, e aí, mas ele alerta nos textos dele para algumas coisas que a sociedade, alguns recados que a sociedade passa para os pais, que facilita a manutenção deles naquele comportamento de pai antigo. E cito alguns exemplos. Por exemplo, a mulher tem 4 meses de licença gestante, que pode estender a 6, e o homem só 1 semana. E aí tem uma coisa muito interessante, porque teve um período que eu era diretora do Centro de Saúde Vicente Carvalho, e teve um ginecologista e obstetra, não foi qualquer pessoa, que teve neném, todo mundo comemorando, ele pediu para falar comigo e disse o seguinte: Márcia, eu tenho uma semana de licença gestante, não tem? De licença paternidade, não tem? Falei, tem.
eu queria combinar uma coisa com você. Vamos guardar essa semana, e eu não tiro, para um momento que eu queira viajar, dar uma espairecida. Eu comecei a rir, eu falei, não, você realmente não entendeu qual que é o objetivo dessa semana. Essa semana, que aliás é muito pouca, é para você conhecer seu bebê, conviver com ele, cheirar, pegar no colo, aprender a dar banho, ajudar bastante a sua mulher que acabou de parir, que está estressada, que se mesmo que teve parto normal, está muito mexida, né? Dolorida às vezes. É para você ficar com ela, com esse bebê, para você poder estreitar essa relação de pai com essa criança e com essa mãe. É um outro vínculo, é de outro jeito. E isso vai te fazer falta. Não sei se ele saiu convencido ou não, mas com certeza ele não saiu com aquilo que ele buscava, né? Uma outra coisa que ele comenta é trocador de fralda. Fala, ó, se eu vou com as minhas crianças, quando eu ia, né, agora estão um pouquinho maiores, no shopping, ou tinha trocador de fralda no banheiro feminino e depois, mais recentemente, no banheiro familiar, né? Tem uns banheiros no shopping que são banheiros de família. Em banheiro masculino, você não vê isso em lugar nenhum. E mesmo as escolas, quando nós pais vamos buscar as nossas crianças na escola, que você pega aquele caderno que a escola se comunica com a gente, é uma comunicação direcionada só para a mãe. Mamãe, seu filho comeu, seu filho precisa trazer isso, seu filho não sei o que lá, teve tal dificuldade. Nunca é para o pai e nunca é para os pais. Pode ser até que recentemente, mas a queixa dele era que o recado das escolas vinha só em nome das mães. E quando foi pai recente, ele começou a procurar na internet um monte de artigo que ele queria ler para se inteirar, e a quantidade de artigos que tem para mulheres, para mães e para pais é completamente diferente. Você tem muito mais artigos que se referem às mães do que aos pais. Vamos lá, Rita? Bom, e aí, para encerrar essa coisa da paternidade, eu vou ler mais uma coisa que o Marcos falou, que você já viu que eu estou apaixonada por ele. Numa entrevista, perguntaram para ele o que você aprendeu com a paternidade. Eu aprendi 1 milhão de coisas. Aprendi muito. É a melhor faculdade que um ser humano pode ter. Eu aprendi a ter mais paciência, porque o bebê demora para fazer as coisas, para comer, para dormir. Aprendi a ser mais preocupado com o futuro, ecologicamente falando. A pensar nas outras pessoas falando, por favor, obrigado, com licença, e assim dar o exemplo às minhas filhas. Aprendi muito sobre empatia, sobre igualdade de gênero. Descobri a necessidade que a gente tem de valorizar mais a mulher e deixar o mundo mais igual para elas. Eu aprendi também a perguntar por quê. A criança pergunta por quê o tempo todo, né? E foi com a Aurora perguntando por quê que eu fui me fazendo essas perguntas também. Por que eu fico até tarde no trabalho? Por que eu bebo cerveja? Por que eu quero ganhar mais dinheiro? Por que eu moro onde eu moro? Isso é muito importante para você achar as motivações, o que realmente quer fazer da sua vida e qual o seu propósito. Agora, o resto não estou conseguindo ler. Ô, Rita, eu não lembro de cor esse negócio. A quantidade de coisas que eu aprendi com elas é uma lista bem grande. Isso mesmo. Então, é um pai diferente que está despontando, né? Pode passar, Rita. Bom, agora... Acabou? Tem mais slide, Rita. Eu acabei de falar de paternidade, agora nós vamos falar sobre a maternidade, tá bom? Voltou para o começo, Rita? Aí. Travou. Em primeiro, a gente precisa aprender a gente aí passando, né? Mas não é dessa vez, prometo que para a próxima. Bom, primeiro que quase todas as considerações que a gente fez para os homens, para os pais, vale para as mães, né? Tem mãe violenta, tem mãe que espanca, tem mãe que às vezes assassina,
tem mães que abandonam a sua prole, e todo tipo de mãe, mãe estressada, nervosa, autoritária, superprotetora, tudo aquilo. Bom, e lembrar também, falando em mãe, que a evolução nunca é em linha reta, e nem é de uma maneira uniforme. Então, também temos todos os tipos de mãe circulando entre a gente no nosso planeta. Pode ir, Rita. Bom, tem uma coisa sobre as mulheres que eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho, porque traz mudanças muito importantes na questão do papel da mãe. Até a metade do século passado, qual era o papel da mulher? Casar, ter filho, cuidar da casa, cuidar do lar, né? Por conta da necessidade econômica e com a mudança do Código Civil, essas mulheres saíram para trabalhar fora. Porque a gente quer ver de uma coisa mais recente para cá, né? Porque as mulheres, na Segunda Grande Guerra, foi o boom de mulher sair para trabalhar fora, porque os maridos tinham ido para a guerra e elas tinham que sustentar os filhos. Bom, essa saída de casa para trabalhar provocou mudanças na cabeça das mulheres e novas reivindicações. O movimento feminista foi fundamental nessa mudança da mulher, né? Pode mudar, Rita. Então, esse movimento feminista teve etapas. Primeiro era um feminismo igualitário. O discurso era assim: tenho direito a tudo que o homem faz. Tenho direito a ser igual ao homem em tudo. Depois, na medida que esse movimento foi amadurecendo, apareceu o movimento diferencialista, né? Embora eu tenha direitos, meu corpo é diferente do corpo do homem. Tem coisas que são específicas da mulher, né? E aí a mulher começou a valorizar algumas coisas do feminino, né? A intuição da mulher, a empatia, que mais? Intuição, empatia, a forma de lidar com as crianças, as coisas específicas da mulher que antes eram desvalorizadas por conta do feminino, né? Tá fora da sociedade presa dentro de casa, esse movimento feminista começou a valorizar, né? E o boom foi quando as mulheres perceberam que o grande motivo da mulher ficar em casa não era as diferenças biológicas, não era pelo fato de parir, não era pelo fato de ter que amamentar, não era pelo fato de ter que criar filho, era uma relação de dominação do homem pela mulher, e todo mundo entende que a gente vive e viveu o tempo todo num mundo extremamente machista, que agora está sendo revisto do ponto de vista das conquistas que as mulheres, né, estão conseguindo. Quando as mulheres entenderam que elas estavam dentro de casa por uma relação de dominação e não porque eram mulheres que pariam, essa questão da maternidade mudou bastante. E aí a ciência contribuiu para isso, quando conseguiu desenvolver a contracepção, a esterilização e as novas tecnologias da concepção. Então, foi muito interessante. Ao mesmo tempo que tem a contracepção para as mulheres que não querem ter filhos, você tem as novas tecnologias da concepção para quem quer ter um filho e não conseguia, né? Isso inaugurou um momento muito interessante. É possível hoje ter filhos sem ter sexo, e é possível ter sexo sem gravidez. Então, isso permitiu às mulheres fazer escolhas, né? E desconstruiu aquela relação de mãe e mulher, mulher é mãe, mãe é mulher, e ficar só nesse pedacinho, né? Esse avanço da ciência permitiu isso. Pode passar, Rita. Bom, a gente está vivendo um momento de muita mudança, né? E as mulheres estão questionando o que é lugar de mãe e o que é lugar de pai, abrindo
um espaço na sociedade muito grande para as mulheres e um espaço muito interessante para os homens dentro de casa. Porque, assim, ao mesmo tempo que os homens sempre foram machistas e fizeram o possível para impedir a mulher nesse acesso, né, esse acesso de rua, as mulheres também sempre lidaram e ainda lidam com o espaço da casa como se fosse um lugar onde ela manda sozinha e ela que define tudo dentro de casa e no trato com os filhos. Vamos lá, Retina? Bom, e aí, esta coisa da mulher sair para a rua e do homem entrar para viver a casa possibilita a construção de um conceito muito bonito que pode chamar parentalidade, né? Parentalidade significa você estudar o posicionamento do homem, o posicionamento da mulher no processo da constituição desse casamento, desse laço, né, que eles fazem, e não partir de uma premissa de qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, né? E isso permite compreender a relação desse casal enquanto indivíduos adultos, né? E particularmente esses indivíduos adultos com as suas crianças. Então, é um jeito muito atual, muito século XXI, da gente imaginar o que seja essa parelha do casamento, né? Casamento, entre aspas, do ponto de vista de todos esses juntamentos que a gente faz para construir o nosso lar. Pode ir, Rita. Nosso lar não do André Luiz, viu, gente? Daqui que a gente está falando. E aí, por conta dessa parentalidade, de tudo isso que a gente colocou, talvez seja o tempo da gente substituir Dia das Mães e o Dia dos Pais por Dia da Família. Porque as nossas crianças, às vezes, algumas das crianças, dependendo deste arranjo que ela tem na sua casa, ficam muito constrangidas, porque Dia das Mães elas não têm mãe, elas vivem com um casal de homens homossexuais, né? Ou não tem pai, porque o pai foi embora, o pai morreu, sei lá o quê. Então, se você constrói, né, nesses dias o Dia da Família, né, essa criança não vai ter mais esse perrengue, esse constrangimento, porque a gente está discutindo a noite toda aqui, né, como essas famílias hoje são constituídas completamente diferentes do tipo papai e mamãe que casaram na igreja e batizaram seus filhos. Pode passar, Rita. Bom, volta um pouquinho, Rita, por favor. Se a gente olhar na doutrina espírita, o lugar que a gente mais tem coisas, né, do kardecismo referente a esse assunto que a gente está falando é na lei da reprodução, né, no terceiro livro, do Livro dos Espíritos, quando o Kardec fala das leis morais. Então, lá, grande parte de tudo isso que a gente está discutindo agora, a gente encontra lá no Livro dos Espíritos. É claro que o Kardec escreveu o Livro dos Espíritos no século retrasado, né? Em meados do século retrasado. Então, a gente tem que adequar, né? Entender que aquelas coisas que ele escreveu, muito daquelas coisas, elas estão extremamente avançadas para aquele tempo, mas que hoje algumas dessas coisas elas se encontram ultrapassadas, e o Kardec deixou isso muito claro, né? Que a gente deveria rever a doutrina espírita cada vez que a ciência descobrisse alguma coisa que a doutrina ficasse desatualizada. Vamos lá, Rita? E assim, né? Tem tudo a ver com a gente, porque essa revolução, esse crescimento, essa mudança do papel de pai e mãe que a gente vive na sociedade, é toda a evolução, toda a discussão que a gente sempre faz do espírito
através de várias reencarnações, o aprendizado, o exemplo, a forma de se relacionar entre o casal e do casal com os filhos, a família expandida. Isso é coisa que no SEAC e que a doutrina espírita discute isso, né, dentro de contextos mais amplos há muito tempo. Bom, essa Alice Ruiz, ela tem um livro que chama 2 em 1, tem um monte de coisa lá, e tem uma coisa que eu achei bem bonita, que é o seguinte: depois que um corpo comporta outro corpo, nenhum coração suporta o corpo. Eu achei bem bonito, e só que eu queria estender isso para outras mães, né? Porque às vezes esse corpo não foi gerado no útero da mulher, mas ela comporta esse outro corpo no abraço, né? No cuidado, no carinho. Vamos lá, Rita? Eu vou encerrar, gente, com um vídeo muito lindo, que me emocionou bastante, que eu acho que a grande maioria de vocês conhecem, porque ele rodou pela internet, pelos WhatsApp da vida bastante, mas como eu acho que é uma coisa muito emocionante, muito linda, e eu não canso de ver, a gente vai terminar com um vídeo de um cineasta iraniano que homenageou as mães através desse vídeo. Vamos ver, Rita? É bem rapidinho, viu, gente? Está sem som. Rita, está sem som. Esqueci, já vou colocar. Que ótimo. Ainda bem que é só porque esqueceu. Aí é só colocar. Eu assisto isso, gente, 10 vezes e na 11ª eu me emociono do mesmo jeito. Eu acho que esse homem teve uma delicadeza, uma criatividade muito, muito linda. Bom, quero agradecer todo mundo que está aqui. Quero agradecer o convite que o Ricardo, a Sandra, que nós fizemos para mim, né? Quem ia fazer essa palestra hoje era a Alcione, né, Alcione? E ela não pôde, né? Tinha compromissos que impediu que ela estivesse aqui. E aí
A Alcione é ginecologista e obstetra, então tenho certeza, Alcione, que você ia dar um banho aqui, né? Não é verdade. Trouxe É como... verdade. Como você diz, cada um aborda de uma maneira. É muito legal isso, né? É muito abordar. legal. E você viu que eu cheguei super tarde, ainda bem que porque me doeu o coração quando eu falei assim, eu não vou poder. Porque é um assunto muito rico, né? Porque você viu que eu cheguei mais tarde, só consegui entrar depois. Mas foi uma delícia, e como disse o Ricardo, umas sacadas assim, né, de chamar, que agora a gente está tentando colocar, né, o Dia da Família nas escolas, isso é muito legal. E foi muito linda a sua apresentação que eu pude assistir, um enfoque muito diferente. Então, foi bem legal. Todo mundo saiu ganhando também com a sua apresentação. Obrigada, viu, Alcione? Obrigada, gente. Obrigada, Márcia. Põe barulhinho aí, gente. Eu gosto de barulhinho. Obrigado. Oi, mãe. Gente, meu filho está aqui, jura? Olha a minha netinha, gente, coisa mais linda. Sim. Oi, Bruno Elias, a netinha tá ali, ó. Bruno Elias Tudo é a bem? netinha. Como é o nome da netinha? A banana mão. Ela tá dando tchau, Márcia. Oi, Que linda. bonitinha. Ela fez um ano agora, dia 25. Márcia, muito obrigada, né, pela sua contribuição. E assim, você que foi encomendado, né? E você foi bem certeira no que a gente gostaria mesmo de abordar, com essas questões das famílias diferentes, né? As novas configurações, né, da família. E o Ricardo fez um comentário aqui, que a Alcione até falou, que é exatamente, né, essa questão que nunca tinha pensado nessa questão do Dia da Família, né? Quer dizer, é uma nova ideia e eu concordo, acho que a gente tem que começar a mudar mesmo, isso significa evolução, né? Para parar de ter esses problemas. E são problemas, Márcia, que vão além do que a gente imagina. Você sabe que na semana passada eu falei sobre as relações de trabalho. Você imagina que o problema que dá essa questão da maternidade na questão do trabalho, das relações entre empregado e empregador. Nós tivemos uma situação, eu rapidamente vou contar, em que eram duas mulheres, né, as duas casadas, um casal, e elas iam ter filho. Você não imagina o problema que deu para descobrir se as duas teriam direito à licença maternidade. Tá? Foi um problema, e inclusive as duas eram funcionárias do mesmo empregador. Porque se fosse de empregadores diferentes, talvez as duas iam ter direito, porque as duas iam ser mães. Embora uma vá gerar e a outra não. Aí ficaria com uma questão, uma entraria como se fosse uma adoção, né? Licença de adoção. Então, isso criou um problema jurídico imenso, que foi discutido em tudo quanto foi advogado, deu discussão em redes jurídicas, e para ver se a pessoa tinha direito também, se as duas tinham direito à licença maternidade. Agora, você imagina dois homens adotando uma criança. Não existe isso, não é previsto, né, na legislação, então fica muito complicado, né? Então, essas novas relações, elas têm que realmente ser repensadas, são coisas que a gente vai ter que ir adaptando e crescendo, né, evoluindo, desenvolvendo. Tem alguns países, que a licença é uma licença para a família de 1 ano, e o casal define quem é que vai ficar afastado em que período. Eles podem, inclusive, se revezando, né? Que A Alemanha é uma. Hã? A Alemanha é uma. É 1 ano para a mãe e tem quase 6 meses, e aí é opcional, eles conversam com o pai. Isso, e aqui no Brasil, assim, é uma coisa também, maravilhosa. Né? No Brasil, eles estão querendo acabar com a licença maternidade. É muito evoluído o negócio. Mais alguém quer fazer algum comentário? Eu queria agradecer, eu não vi tudo, também estava numa outra atividade pela internet do trabalho, mas o que eu vi está me ajudando porque eu estou reciclando para ser vovô, então está sendo sensacional. É isso mesmo. O Ricardo comentou. Ricardo, pode falar, Ricardo. Você comentando, mas pode falar. Não, dentro desse assunto, né, que o direito é sempre mais lento do que a dinâmica social.
a sociedade avança e o direito vem lá atrás. Exatamente. Então, por isso que muita coisa ainda não tem regulamentação. Márcia, foi excelente a tua reflexão, gostei muito. E quero já aproveitar e fazer uma pergunta para você. Você acha, Márcia, eu me lembrei daquela questão lá do Livro dos Espíritos, que diz que homens e mulheres têm igualdade de direitos, mas diferença de funções. Hoje eu vejo que a única função que a mulher tem que o homem não tem é a maternidade, a possibilidade de engravidar. Seria essa a única função? Ou eu estou equivocado? Então, Ricardo, acho que esse período que o Kardec escreveu isso, realmente as mulheres ficavam dentro de casa, né? E o que eu acho interessante nessa história, que ao mesmo tempo que o Kardec escreve isso, ele foi um cara que foi muito avançado na escolha que ele fez. Ele escolheu uma mulher muito mais velha que ele, uma mulher que trabalhava fora, uma mulher que ajudou ele na questão da doutrina, que viajava com ele toda vez que ele viajava para fazer palestra ou fazer reuniões, né? Então, ele escolheu uma mulher que não cabia nessa coisa que ele escreveu no Livro dos Espíritos, né? Agora, eu entendo que realmente a única coisa que homem e mulher não pode fazer de igual é a gravidez. É claro que tem alguns trabalhos que exigem mais a força muscular, que a grande maioria das mulheres não tem condição física de realizar, né? Mas a gente vê... Legal, senhor. A gente vê uma porção de mulheres hoje que fazem halterofilismo e que tem uma força descomunal. Né? A nossa questão orgânica, organicamente, nós temos uma musculatura diferente da do homem. Mas tem mulher que está correndo atrás dessa diferença já. E tem a tecnologia também, né, Márcia? Só para complementar. Também tem a tecnologia. Hoje, o que a mulher pode não fazer tudo que o homem faz, mas existe equipamento, tecnologia que possa fazer, né? Que vai levantar nem o homem mais faz essa força toda. Nem os homens mais fazem muito essa força bruta, né? Tem mulheres muito mais fortes que homens, gente. Tem. Pode falar, Alcione, pode falar. Eu poria na mulher, assim, não só a gravidez, como a amamentação. São as duas coisas diferentes que, com todo o respeito, nos torna mais poderosas. Verdade, Alcione. E talvez por conta dessa situação da amamentação e da gestação, né? Que a gente tem esse apego à imagem da mãe, não é, gente? Por isso que aquela imagem que o indiano colocou ali, Márcia, é da mãe, né? Da Maria, sendo abraçada por uma mãe, vamos colocar isso assim, porque é uma relação realmente muito íntima, essa questão né, do nascer, do nascimento, de você dar à luz. É uma coisa muito forte, a gente não pode dizer que não é porque é, mas não significa que as outras relações não também sejam carregadas de amor, de afeto, tanto quanto, né, uma outra relação natural do nascimento, do parto, né? Mas existe ainda esse nosso sentimento em relação à mãe, né, mais do que ao pai, por conta do nascimento mesmo, né, por conta da gestação, tá? Eu queria fazer um comentário aqui, só que o Paulo fez um comentário aqui no chat, falando que essa é mais uma das abordagens de vanguarda que a gente faz no Centro Espírita Allan Kardec, né? E é o que a gente se propõe mesmo, está se propondo a fazer a discussão de vários temas aí polêmicos e atuais, que a gente tem que, como espíritas, encarar de frente, né? Para ir quebrando preconceitos, barreiras e realmente ir avançando, né? Aprendendo e conhecendo. Quem ia falar? A Cíntia? Cavour, que pediu a palavra. Cavour. Eu também. E a Sandra Lia. Então, vamos fazer o Cavour, a Sandra Lia. Vamos lá. Cavour. Beleza. Estão me ouvindo, então, né? Sim. Marcinha, obrigado pelo tema, pela sua exposição, pelas palavras que você trouxe. Realmente, como o Paulo disse, ser aqui na vanguarda aí na filosofia espírita, discutindo isso de uma forma aberta, né? De uma forma realmente do nosso tempo, né?
E o que eu queria te perguntar, Márcia, era uma consideração sua a uma onda que a gente tem percebido, que eu acho que a maioria aqui já constatou, e a Márcia também, com certeza isso deve mexer na cabeça dela, por isso que eu vou trazer aqui, que é o seguinte, tudo que você disse, eu concordo, assino e carimbo, né, 1 milhão de vezes. Só que isso tem incomodado certos grupos, né, sociais, não só no Brasil, como no mundo. Mas como você focou bastante o Brasil e trouxe bastante esse retrato, né, do nosso país, que é um retrato que as chefes de família cada vez mais tem uma proporção muito grande, né, esse papel da mulher cada vez é óbvio. Mas a gente tem visto aí uma onda, até inclusive de se mexer na Constituição, acho que todos aqui sabem, de se mudar até o conceito de família que tem na Constituição, né, para tornar mais conservador esse conceito, ao invés de seguir essa tendência que as pessoas estão vivendo naturalmente para conter, né, esse jeito como as pessoas vivem hoje, essa família maior, mais estendida. Eu queria que você comentasse, do ponto de vista espírita, né, e do que você já viu e tem visto, como encarar isso, né? Como a gente, que estamos olhando para frente, encarar essa onda que vem lá de trás, tentando segurar, né, essa proposta mais progressista aí da família. Cavour, isso não seria possível de acontecer só nessa questão do casamento, né? Isso está acontecendo na questão do casamento porque a gente está vivendo uma situação muito mais ampla que isso, né? Numa correlação de forças que, se a gente não tomar cuidado, a gente sai perdendo mesmo, né? Não é só no Brasil essa questão, né, desse retorno, dessa busca, né, não necessariamente, já foi retorno em algumas situações, mas não necessariamente, né, esse grupo vencendo em qualquer situação. Mas, assim, aquilo que eu comentei, eu acho que a gente tem hoje, no Brasil e no planeta, todos os tipos de espíritos, né? A gente falando agora da doutrina, todos os tipos. Como eu comentei que a gente tem todos os tipos de pais, desde o pai das cavernas, ao pai autoritário, ao pai violento, ao pai amigo, né? Ao pai comprometido, presente, e isso para tudo, né? Não só para os pais. A gente tem um grupo de pessoas no país que hoje a gente já consegue identificar, que é em torno de 25%, 30% da nossa população, que tem um entendimento, né, bastante estreito a respeito de como a gente deve viver em todos os aspectos, né, inclusive nessa questão do casamento. Então, assim, a gente não tem que ter direitos sociais, isso que a Sandra estava comentando a respeito de tirar a licença gestante, de impedir, voltar lá no tempo da Igreja Católica, né? Agora também a Igreja Protestante, né? De voltar, a evangélica, de voltar lá no tempo das cavernas, onde casamento era papai, mamãe e filhinho, né? Batizado pela Igreja Católica ou pela Igreja Evangélica, seja lá o que for. Então, eu acho que é porque nós somos isso, Cavour, nós somos isso, nós somos essa mistura de espíritos, e neste momento de correlação de força, a gente vê esse grupo, né, que não é a maioria, mas tem hoje maioria no Congresso e tenta realmente, e sente saudade realmente dos tempos idos, né, que a gente espera que sejam idos mesmo, para poder colocar a gente, né, no trilho, entre aspas, né? Colocar até a Terra virou plana novamente. Sim, exatamente. Eu posso complementar um pouquinho, mas assim, eu acho que essas coisas, essa situação, ela não vai se sustentar por muito tempo.
Eu acredito que a gente está passando, sim, vai ter aí um retrocesso, a gente vai sofrer um pouco, mas como o Ricardo mesmo falou, acho que o movimento social, ele vem, então vai chegar uma hora que não vai se sustentar. Nesse momento está exatamente esse grupo conservador no Brasil e no mundo, que estão com a voz, estão com o poder e estão incomodando muito. Então, uma hora, essa panela de pressão, não sei se essa empresa, a panela de pressão ela vai estourar. Não pode não ser para a nossa geração aqui, nessa nossa existência, mas com a evolução, com o futuro, sendo bem otimista, porque não tem como não ser, gente. Essas coisas não se sustentam, né? Essa coisa retrógrada, engessada, moralista, isso não vai se sustentar, né? Então, sim. Que nem seria espírita, né, Sandra, se a gente não fosse otimista, né? A gente viveu uma situação recentemente, né, na década de 60, 70, muito mais cruel e muito mais poderosa do ponto de vista do retrocesso do que hoje, e a gente saiu dela, né? Saiu assim, saímos mais ou menos, tanto que não foi difícil voltar. Mas, com certeza, o norte da gente é a evolução, né? Então, eu concordo com a Sandra. Não sei se eu respondi, Cavur, que você perguntou. Eu vou encerrar o comentário com a Sandra Lia, a Cíntia, as duas vão falar, ou Cíntia vai falar? Então, vamos, Cíntia primeiro, Sandra, para você encerrar. Então, primeiro, parabéns, Márcia foi excelente, eu achei muito boa. Vou começar de trás para frente. Então, quanto ao retrocesso, já até falei a semana passada na palestra do Ricardo, acho que a gente não retrocedeu ainda, a gente não pegou o rumo certo das coisas. Então, vai ficar indo e voltando para ver quem tem mais peso, chega uma hora que a coisa deslancha, né? É uma disputa de braços ainda que a gente está vivendo e vamos vivenciar por um bom tempo até que as coisas se acalmem, porque as pessoas ainda que que querem voltar ao status quo ante, vão lutar para isso e nós vamos ter que trabalhar para que as pessoas abram a mente e eu acho assim, chega um ponto que você tem uma consciência tal que você não consegue mudar, você não volta atrás. Quanto à questão materna, eu queria até que os psicólogos aí me respondessem. Existe uma questão, independente de sexo, de pai, mas existe aquela questão assim que eu observo, eu sou muito empírica, a necessidade da figura materna, né? Não macular a figura materna, talvez seja por essa questão de gestar, de amamentar, que as pessoas têm 100 anos lá, estão morrendo em coma, a última coisa que elas falam, a palavrinha que elas falam é mãe. Não sei se vocês, os médicos, já viram mais do que eu isso, mas eu vi minha avó, eu vi meu avô, eu vi meu pai, eu vi essas pessoas já no estado, já na sua passagem, e aí eu dizia assim, quer que eu chame a mãe? Não, a minha mãe está aqui. Então, aquela coisa de mãe. E um tempo atrás, eu casei com 17 anos, eu já estou há quase 40 anos fora de casa, quase, ano que vem. Mas outro dia eu levei um susto, a primeira palavra que eu chamei foi mãe. E eu tive um pai extremamente presente, porque minha mãe trabalhou fora, e meu pai foi um pai tipo, não igual, não tão moderno, pop, mas meu pai era um pai extremamente presente, levar no médico, fazer comida, viajar, enfim. Essa imagem, assim, eu acho que, eu não sei o que leva o ser, talvez o atavismo também, né, de ter essa coisa de mãe, né, não sei, no psiquismo. Isso eu gostaria de saber. Não sei se alguém pode me explicar? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. Mas pode... Meus filhos não tem festa do Dia dos Pais, quer dizer, no meu colégio dos meus filhos, são dos meus netos. Não tem festa do Dia dos Pais nem do Dia das Mães, tem festa da família, já faz que bom. 20 anos já isso. Legal. Agora é o seguinte, né? Eu já fiz algumas palestras de Dia das Mães do CEA. Uma delas, eu me lembro que eu comecei a palestra cantando aquela musiquinha que a gente aprende na escola, todo mundo aqui tem 2 músicas de Dia das Mães que eu sei decorar até hoje, que eu aprendi no primário. Uma delas assim, minha mãezinha querida,
Mãezinha do coração, as tuas ervas, aí vai, valsinha. E a outra era... Não era a Rainha do Lar, não. Hã? Rainha do Lar. Hoje nós bebemos avental todo sujo de opa. Eu comecei a palestra perguntando assim, vocês acham que tem mãe ruim? Teve gente que falou assim, não, de jeito nenhum. Né? Tem mãe que não gosta dos filhos? Não, de jeito nenhum. Eu acho que essa coisa da cultura, primeiro, né? Uma das coisas, eu acho que ela é muito forte. Ela é muito forte. A gente aprendeu o tempo todo, e não tinha televisão do jeito que tem hoje, não tinha a internet que tinha hoje. Hoje, eu acho que é mais fácil as pessoas terem crítica com relação a isso. A gente aprendeu que mãe é um ser sagrado, né? Tem que respeitar, tem que adorar, tem que venerar, tem que cuidar, tem que ver, tem que obedecer. Eu acho que isso é uma coisa muito forte da nossa sociedade. Além disso, o pai, você teve uma experiência legal com o seu pai, mas a maioria de nós brasileiros, principalmente de uma geração, sei lá, de 40, 50 anos para trás, a maioria dos pais eram ausentes. Eles trabalhavam o dia inteiro, e hoje ainda a gente tem muito disso, né? Aquele homem que trabalha o dia inteiro e volta para casa e não teve um pai com quem ele aprendesse a ser comprometido com o filho. Ou porque ele fica 10 horas entre ir e voltar do trabalho e chega morto de cansado, ou isso é coisa de mulher. Olha, do jeito que esse nosso país é machista, um monte de gente, de homem ainda acha isso, né? Então, eu acho que é uma questão de referência. Quem cuidou da gente mais? Quem acudiu mais? Quem deu comida? Né? É a mãe, por causa do tipo de postura que tinha o homem e a mulher. Eu acho que é por isso, Cíntia. Porque o compromisso da mulher com os filhos sempre foi diferente do homem. Né? Não sei se alguém quer complementar. Eu acho assim que a questão da... Eu também concordo com o que você falou, Márcia, mas é a questão da maternidade, gente. Nós que já fomos mães, que as mulheres que foram mães, né, de ter a gravidez, os 9 meses, e a gente se colocando dentro da barriga também, é uma relação muito forte isso, até para o espírito. É uma relação forte de você estar ali sendo alimentado, né, 9h30. A Alcione podia falar muito sobre isso também, porque é uma relação forte. Né? Sabe o que acontece, gente? Nós temos o olhar entre nós, da nossa turma. Então, as nossas gestações foram de muita ligação, mas é como a Márcia falou, tem outras mães que é completamente diferente, é uma relação tóxica, que faz mal, mães que acabam de ter filho dão os filhos, mães que completamente desajustadas, que engravidaram para comprar tóxico, comprar droga, álcool, que é outra realidade. Mas os filhos que são aí extremamente... o laço é completamente diferente. Mas os filhos são agora, extremamente aquele laço, né? Só um minutinho, aquele laço, eu acho que a maternidade, a paternidade, é aquele laço do amor do dia a dia, de você estar ali junto, de você estar em vibração, né? Aquele cuidado, aquela atenção, aquela cumplicidade de todo dia é que vai fazendo a gente desenvolver um amor completamente incondicional. Amor de filho não dá para explicar para ninguém. Você tem, você é. É porque, às vezes, você vê, por exemplo, a criança, tipo, essas crianças... eu não sei vocês, mas eu morro, né? Eu tenho pena... Eu sempre digo que tenho pena de criança. Criança me comove muito. Mas se vê a criança, ela leva um tapa e ainda ela vai
abraçar a pessoa que está agredindo ela, porque aquela pessoa é tudo que ela tem, por exemplo. Né? Eu não entendo, até como tem uma tantas mãe, coisas como alguém envolvidas, Cíntia. pode agredir, Tem assim, muitas mas coisas, às vezes que eu tem digo muitas ela coisas é tão envolvidas. forte, aí eu vejo uma mãe, por exemplo, agressiva, e a partir do momento que o filho sente essa agressividade, o filho se desequilibra. Ele perde completamente o centro, o caminho, né? É complicado, existe, independente eu não tenho nada contra casais homo terem filhos, não. O que eu estou falando agora é uma outra coisa, a relação mãe e filha, filho, é a questão do elo ser tão profundo que ele consegue desestabilizar e traumatizar, às vezes, séculos e séculos as pessoas. É isso que é uma Então, coisa material, que você gesta, que você traumatiza cria. uns, mas não traumatiza outros. É isso que a Luciana está falando. Não, gente, mas sabe o que acontece? Da Por que relação. uma criança apanha e daqui a pouco está abraçando a mãe? Pela dependência, Cíntia. Sim. Ela é dependente, ela não tem escolha. Aquela Exatamente isso. Ela, ela essa pessoa é a referência adulto que cuida dela. Sim. Seja boa ou seja ruim. Márcia, Sandra, aproveita que você já está falando, já faz a sua. Vou só pegar um gancho nisso aí. Eu lembro que eu tenho uma amiga que trabalhou numa ONG, onde o trabalho dela era abraçar bebês. Ai, que delícia! E assim, porque era baseado num trabalho que essa coisa do afeto e do carinho de crianças que eram abandonadas fazia muita falta, né? Isso tinha um impacto na vida futura delas. E também, depois, mais tarde, eles viram que mesmo as crianças que apanhavam das mães, se você perguntasse com quem elas queriam ficar, se abandonadas, ou num abrigo, ou com os pais, elas assim mesmo ainda queriam ficar. E a gente pode ver que, às vezes, tem mães que maltratam, a gente tem uma cultura de colocar a mãe como algo sagrado, né? Mas a gente, como a Márcia brilhantemente, foi muito linda a sua palestra, viu, Márcia? Muito delicada, abordou muitos pontos sensíveis. E assim, não são todas as mães que são boas mães. Felizmente, a maioria são, mas muitas maltratam, seja por drogas, ou até por dinheiro, ou até por interesse de ficar com aquele companheiro, né, Alcione? E aí a criança vai ficando atrás, né? Ela não é o objeto é o marido, ou é a mulher, não é o filho. Agora, assim, eu me lembro de um fato muito interessante. Eu tenho um casal de amigos e o meu amigo, ele é muito afetivo, muito afetivo. A esposa dele também é muito afetiva, mas toda vez que as crianças à noite, eles tiveram 3 meninas, passavam mal, era ele quem ia. E quando elas de noite acordavam e estavam doentes, olha que interessante, elas chamavam o pai. Né? Como nós temos uma cultura de que é a mulher que vai fazer esse papel, né? Mas em outras culturas, eu lembro dos países escandinavos, que os homens têm um papel mais maternal, os filhos chamam também e correm também para o pai, né? Que na nossa cultura, outro dia eu estava com a minha filha no supermercado, um cara veio me perguntar como é que se comprava leite fresco, que ele nunca tinha comprado um leite. A minha filha olhou para mim e falou assim, mas ele é retardado, mãe? Eu falei, não, filha, ele é mal acostumado. A mulher dele deve ser a mãe dele, a segunda mãe dele. Sabe que ela fresca é meio retardada. E aí, assim, é interessante isso que a Cíntia falou da escola dos filhos. Eu lembro quando eu era pequena, uma coisa que me tocava muito era no Dia das Mães ou dos Pais, as crianças que não tinham, os meus coleguinhas de classe, eles ficavam muito deprimidos, era muito constrangedor. E eu ficava constrangida, porque eu tinha mãe, tinha pai, e hoje não é só isso, nós temos pais e mães que não podem, que estão trabalhando, não podem ir nessas datas que as escolas fazem. Então, mas ainda não são todas as escolas, né? Aliás, eu por mim tiraria até isso das escolas, porque gera um constrangimento nas crianças, mesmo que você faça Dia da Família. Aqueles cujas famílias não podem ir, as crianças ressentem muito, né? Então, eu acho que a gente tem que ter uma empatia em relação a isso e
e repensar mesmo essas datas, né? Embora a gente, todo mundo goste de ganhar um presentinho, a gente gosta de estar reunido com a família, mas quem não tem acaba se ressentindo muito, né? Isso aí, gente. Muito obrigada aí pelas contribuições todas. Márcia, mais uma vez, muito obrigada, viu? Foi excelente esse nosso bate-papo, essa conversa de hoje. Você quer encerrar, quer falar mais alguma coisa? Eu só quero agradecer, Sandra, dizer que para mim foi muito proveitoso, que foi muito gratificante ler esse monte de coisa, ali um monte. Eu estava falando, acho que para a Rita hoje, que eu sempre me desespero, porque você vai lendo, e quando eu vou ler, eu ponho lá tese sobre tal assunto. Você não para de ler, porque uma coisa te leva a outra, uma coisa... E vou lendo, empolgada, salvo algumas coisas, anoto outras, e deixo para escrever, porque você não para de ler, você vai escrever no último instante. E aí sempre fico super agoniada. Mas eu me lembro, quando a Delma fez a palestra dela, que ela falou assim, ai, nossa, obrigada, aprendi pra caramba, né? Eu me atualizei hoje num monte de coisa que fazia tempo que eu não via e não lia mesmo enquanto profissional da saúde, né? Então, para mim foi muito bom. Agradeço e quem me conhece sabe que eu vivo fugindo disso. O Ricardo sempre pega no meu pé, na Sandra. Gente, vocês não podem fazer isso, que é isso? Vocês têm que ir para palestra. Nós cumprimos com a missão, né, Márcia? A gente pode, morrendo de medo, mas foi muito legal. Agradeço profundamente a presença de vocês e os comentários carinhosos que vocês fizeram, né? Isso reforça a gente. É só isso. Obrigada. Então, muito obrigada. Gente, antes da gente terminar, eu queria passar duas coisas, dois informes, tá? Rita, vamos passar o cartaz do curso de mediunidade primeiro. Ritinha. A gente está divulgando aí porque amanhã vai começar, então, né, a primeira aula do nosso curso de mediunidade, tá? Tá aqui, ele vai iniciar amanhã, que são todas as quintas-feiras, às 20 horas, é um encontro também pelo Zoom virtual, e para fazer esse curso, o pré-requisito é ter feito o curso básico, né, de Espiritismo, tá bom, gente? Então, se vocês souberem de alguém que já fez o curso básico e quer agora aprofundar para a mediunidade, vamos colocar, pode divulgar esse cartazinho aí pelos WhatsApp, pelas redes sociais, tá bom? Coordenação da Regina Celi Pedron, e muitos convidados na nossa grade, né, Regina? Ficou Quer lindo falar alguma coisa? Sandra. Oi? Esse cartaz ficou lindo. Ficou legal, né? Regina? Eu gostaria de convidar a todos, quem já fez, venha reciclar com a gente, venha contribuir com as nossas reflexões, os nossos estudos, está sendo feito tudo com muito carinho, e tem muitos convidados, tais como a Márcia Rabani, como a Sandra Regi, como o Ricardo Nunes, Cavur, quem mais que está aí, que vai também? Tem mais gente aí, que agora já Paulo também. O Paulo Muniz está aí também, por favor. Então, vai ser um curso muito rico. A gente já convidou também o Emmanuel, o Chico Xavier. Também, todos. A Demara Tur, que não está aqui, mas também virá, mas venham, contribuam. Você se falar que vai ter esses espíritos todos presentes, vai chover gente no curso de mediunidade. Bom, obrigada, então. Vamos divulgar, tá? Começa amanhã, às 20 horas. Peçam o link, né, para a gente, para o WhatsApp. Como é que a gente faz para participar? Então, a gente vai divulgar o link da reunião pelo WhatsApp, Cíntia, a gente coloca lá, tá? No Zap. Se vocês, eu vou divulgar. Aquele curso com o Ricardo, eu vou divulgar esse cartazinho já com o link, aí vocês podem primeiro divulgar. Curso, tá? Que é, Cíntia? Aquele curso que eu fiz com o Ricardo vale como... Claro que vale, Cíntia. É curso básico também. Então, tá. É o curso básico do segundo semestre. Já fiz Exato. Curso básico depois. Isso, já fez. É o segundo módulo do curso básico, sim. Tá? E para a semana que vem, Rita, o que nós temos?
Então, como está começando aí o curso de mediunidade, né? O Ademar vem falar para a gente sobre o processo de comunicação mediúnica, vai falar sobre o livro dele, inclusive nós vamos estar vendendo esses livros, tá, gente? Depois, se alguém aqui ainda não tem, semana que vem a gente vai estar divulgando, porque ainda não sei essa questão de valores, como é que a gente faz aí, depois a gente vai estar falando na próxima semana, tá bom? A gente vai falar na próxima semana. Esse Então, livro é semana muito que bom, vem, né? palestra do Ademar sobre o livro Processo de Comunicação Mediúnica, tá? E, para encerrar a nossa noite, aquela musiquinha, mais uma da Fernanda, para a gente refletir. Sandra, Oi. despede do Face. Ah, me despeço do Face, gente do Face. Gente do Face, assiste lá depois no YouTube, dá o like, deixa o like, se inscreva no YouTube, tá bom? E vamos encerrar com a nossa musiquinha. Obrigada, gente. Boa noite. Se eu disser que mesmo tendo medo você deve se arriscar, será que você vai se machucar? E se alguém te contar que a Terra é plana e que não dá pro espaço viajar, será que você vai acreditar? Não pode ser. Onde é que eu errei? Como é que isso foi acontecer? Se eu disser que mesmo tendo errado eu quis sempre acertar, será que você vai me perdoar? Se o vento me soprar pra longe dos teus olhos sem que eu possa te abraçar, prometa que você vai se virar. Eu sei que você já pode entender, é meio difícil envelhecer. Você já pode entender, é meio difícil envelhecer. E o mundo a girar vai te ensinar o que eu não sei. É lindo demais. Tá lindo, hein? Sandra. Oi. Emocionante demais. Posso fazer um comentário dessa música? Pode. Essa é a nossa primeira e grande mãe. É a Terra. Essa é a nossa primeira mãe. Hoje foi demais, né, gente? A Fernanda, essas duas musiquinhas, eu já tinha ela guardada, falei, em algum momento, e elas me arrepiam todas. E assim, uma mensagem que uma vez eu passei para minha filha por uma série de situações. Então, acho que é a fala, né? Boa noite. Depois a gente continua conversando. Tchau.